Sabe o que acontece quando você aprende a descansar no Senhor? Deixa-me mostrar, queridos, através da vida de um personagem bíblico, pouco conhecido, mas cheio de testemunho. O nome dele é Obed-Edom. A história que quase ninguém vê, mas todo mundo precisa ouvir. Obed-Edom aparece poucas vezes na Bíblia e quase sempre de forma silenciosa. Não pregou sermões, queridos. Ele não derrotou gigantes. Não liderou exércitos. Mas teve um encontro com Deus mas tão profundo, tão real, que transformou a sua vida e a vida da sua família e até o rumo da história de Israel. O seu testemunho, queridos, começa num dia de tensão. A arca da aliança, símbolo físico da presença de Deus entre o seu povo. Ela estava a ser transportada quando um homem chamado Uza morreu ao tocá-la. Foi um momento de medo, de grande confusão e silêncio. A presença de Deus parecia perigosa, imprevisível, até assustadora. E então surge Obed-Edom, sem fama, sem títulos, sem proteção. Apenas um homem comum, assim como eu e você. Ele, queridos, abriu a porta da sua casa para a presença de Deus. Enquanto muitos estavam aterrorizados, Obed-Edom disse: "Pode ficar aqui." Ou seja, a arca da aliança poderia ficar ali em sua casa. Então a arca foi levada até sua casa, queridos, e ali permaneceu por 3 meses. 3 meses de silêncio aparente, mas de transformação profunda. Obed-Edom não foi escolhido por ser alguém especial, mas tornou-se especial, queridos, porque ele decidiu descansar na presença de Deus, mesmo quando todos à sua volta tinham medo. E é aí que a história dele te alcança. Sim, queridos. Em primeiro lugar, Deus transforma a tua casa antes de transformar a tua vida. A Bíblia, ela diz que enquanto a arca estava com Obed-Edom, o Senhor abençoou a toda a sua casa e a sua família. Não foi uma bênção superficial. Foi uma bênção que tocou a família, a estrutura, o futuro, o ambiente, o coração. Enquanto outros temiam, Obed-Edom descansou. Enquanto outros fugiam, Obed-Edom acolheu. Enquanto ele descansava, Deus, queridos, trabalhava. Em segundo lugar, quando a arca foi retirada da casa dele e levada para Jerusalém, Obed-Edom poderia ter ficado satisfeito apenas com a memória da bênção. Mas algo tinha sido despertado no seu interior. Ele decidiu seguir, queridos,
a presença de Deus. O livro de Crônica revela que Obed-Edom se tornou porteiro, músico e servo dedicado no templo. Ele e os seus filhos ocupavam posições de honra, homens fortes, preparados e fiéis. Quem diria, queridos? Um homem que no início só tinha uma casa aberta, agora tinha um coração consagrado. Eita Deus, Tu és grande. O descanso no Senhor, queridos, não te deixa como você está. Ele desperta em ti o propósito que já estava escrito por Deus. Em terceiro lugar, queridos, imagine o que Obed-Edom sentiu ao receber a arca, depois da tragédia que todos acabavam testemunhar. Poderia ter dito: não, eu tenho medo, vá para outra casa. Mas não disse. O descanso no Senhor não é ausência de problema, mas a coragem de confiar nele, apesar de todo medo, queridos. Obed-Edom não confiou nas circunstâncias, nos problemas, nas dificuldades. Não, ele confiou no caráter de Deus. E quando decides descansar, entregas o que não te controla e recebe paz que não consegue explicar, queridos. Aí tudo muda. Em quarto lugar, há pessoas na Bíblia que aparecem grandes, não é mesmo? E desaparecem pequenas. Obed-Edom aparece pequeno. Mas, queridos, aleluia, ele cresce. Porque descansar na presença de Deus é uma chave que abre portas invisíveis. Ele começou como alguém sem destaque e terminou como um símbolo de fidelidade, serviço, reverência e transformação. Quando descansa no Senhor, Ele escreve capítulos que tu nunca escreveria. Talvez, queridos, a tua casa, ela esteja cheia de preocupações, urgências, responsabilidades e pressões. Talvez tenha medo de abrir espaço para Deus, porque isso significa deixar o controle de tudo. Mas a história de Obed-Edom prova algo precioso. A presença de Deus nunca é para destruir uma casa, é para restaurá-la. Descansar no Senhor é mais do que parar, é confiar. É abrir a porta e dizer: Senhor, fica aqui, fica em minha casa, fica na minha semana, fica na minha preocupação, fica no meu futuro, fica na minha família. E quando fazes isso, queridos, algo começa a acontecer. Não é magia, não é emoção, é transformação real. Deus abençoa, Deus restaura, Deus redireciona, Deus renova, Deus fortalece. Tal como fez com Obed-Edom. E Ele pode fazer, queridos, com você no dia de hoje. Então descanse na presença do Senhor. Fique com essa mensagem em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus.
Aleluia.